O administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: Que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: O meu senhor está me despedindo, que farei? Não tenho força para cultivar a terra e sinto envergonhado de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que, quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em sua casa. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: Quanto você deve ao meu senhor? 100 batos de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: Toma a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir perguntou ao segundo: E você quanto deve? 100 coros de trigo, respondeu. E ele lhe disse: Tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com astúcia, pois os discípulos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso, eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma quando ela acabar, estes recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. E ele lhes disse: Vocês são os que se justificam aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Preste atenção. Aquilo que tem muito valor aos homens é detestável aos olhos de Deus. Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra. Te louvamos pelas sagradas escrituras. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos, nosso coração se abra nessa noite para ouvir aquilo que tu tens. Nós repreendemos tudo que tenta roubar a semente do evangelho nessa noite. E que a semente multiplique no mínimo 30 e no máximo 100 por um. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre o mordomo fiel administra bem a sua casa. Eu percebo que todos os cristãos têm um grande discurso quando fala sobre a família. A família é o meu maior patrimônio. Isso está totalmente correto e também é bíblico, mas se torna ainda mais relevante quando conhecemos que a nossa família pertence ao Senhor. Nós podemos dizer que a nossa família é o maior patrimônio que nós temos, mas isso se torna mais relevante quando nós unimos a um princípio de reconhecer que ela também pertence ao Senhor. E quando nós temos esse reconhecimento, nós passamos a viver um grande princípio, que é de cuidar para o Senhor. Então eu não cuido para mim, eu cuido para o Senhor. E quando eu escrevi esse sermão na introdução, me veio a seguinte reflexão: nós temos a tendência de cuidar muito bem de algo,
de um relacionamento, de um objeto que nós tanto queríamos, apenas quando aquilo é novo. Nós temos um extremo cuidado. Eu me lembro quando eu ganhava um tênis, eu cuidava daquele tênis. E na minha época, havia uma sacanagem entre a gurizada. Se o seu tênis era branco, vinha um abençoado e vou carimbar o seu tênis. Isso tem ainda? Eu tinha um cuidado para ninguém carimbar o meu tênis. Mas o cuidado era 1, 2, 3 dias. Depois eu já estava chutando pedra. Então nós temos essa tendência, quando compra um carro, lava todo dia, manda lavar todo dia, não, toda semana, manda lavar toda semana. Mas aquilo se torna rotineiro, aquilo se torna corriqueiro. E nós paramos de cuidar como nós cuidávamos antes. Entretanto, agora é um comparativo, um contraste. Quando nós pegamos algo emprestado de alguém, um carro, você vai cuidar muito bem daquele carro porque aquele carro não é seu e você precisa devolver. Você tem medo de roubar, você cuida onde vai estacionar. Você cuida com as pessoas que estão na sua volta, para que não batam no carro. Você cuida onde você vai estacionar, para que ninguém risque o carro. Porque você tem a seguinte, o seguinte pensamento, o seguinte reflexo de proteção: eu vou cuidar disso porque isso não é meu e eu preciso devolver. Isso nos faz entender muito bem o princípio da mordomia. Porque nós precisamos ter o maior cuidado com as coisas que não são nossas, que são emprestadas. E a nossa vida ela precisa ter essa compreensão. Porque a casa que nós temos foi Deus que nos deu. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu, a família que nós temos foi Deus que nos deu. E de todas essas coisas nós teremos que um dia prestar contas. Isso nos faz reconhecer que tudo é do Senhor e que nós somos apenas administradores. Eu gosto muito da palavra despenseiros. É muito usado na linguagem bíblica e nós vamos trazer para os dias de hoje. Dispenseiro é como se fosse alguém que trabalha no almoxerifado, que guarda as coisas, que sabe tudo que tem, que quando vai sair precisa prestar conta daquilo que está saindo. Então, meus irmãos, quando nós trazemos esse princípio de dispenseiros, de mordomos para a nossa vida, nós começamos a cuidar mais do que nós cuidaríamos como se fosse nosso. Porque um dia nós vamos devolver, ou vamos deixar, e um dia teremos que prestar contas. O teólogo John Stott ensina que que a mordomia faz parte da responsabilidade do cristão diante da criação de Deus. É muito importante nós compreendermos isso, que quando nós somos bons mordomos, entendemos esse princípio, isso nos faz compreender a responsabilidade que temos diante de Deus perante a sua criação. E a ideia central desse teólogo é: o cristão não é proprietário, mas administrador das bênçãos que Deus lhe confiou. Entretanto, se somos mordomos e Deus é o proprietário, precisamos refletir: como estamos cuidando daquilo que não é nosso, mas que apenas estamos administrando? Estamos sendo zelosos, estamos sendo cuidadosos com aquilo que por um tempo que estivermos na terra é nos emprestado por Deus? Meus irmãos, nessa noite esse princípio precisa se tornar real. John Wesley escreveu um sermão e ele é conhecido como o Sermão 51 dele. E ele vai falar sobre o princípio da mordomia. E o entendimento de John Wesley, de uma forma resumida, é o seguinte: que a maior prova
de que não possuímos nada, de fato é que na hora da morte nós não levamos nada daquilo que temos na terra. Tudo vai pertencer a outras pessoas. E John Wesley faz um sermão em cima de Lucas 16:2, e o tema do sermão é: dá contas da tua mordomia, porque já não poderá mais ser mordomo. E o entendimento de John Wesley aqui está relacionado que não serei mais mordomo por causa da morte. Ele faz essa exposição em cima disso. Um dia nós não seremos mais mordomos. Um dia outra pessoa cuidará daquilo que fizemos. Eu sou mordomo, eu cuido do Benjamim até um dia que ele for se casar, e o meu cuidado será diferente para com ele. Assim como meus pais cuidaram de mim até o período do meu casamento, agora o seu trato é diferente. E nós precisamos compreender isso, meus irmãos. E a grande pergunta é como nós estamos cuidando da nossa família. Como nós estamos cuidando do bem mais precioso, do patrimônio maior que nós temos, aqui na terra que Deus nos deu. O versículo 1 e 2, nós vamos ver que existe o Senhor versus o mordomo. E para refrescar a memória, mais uma vez eu falo que o nosso mestre aqui, de forma clara, nessa palavra, trata sobre mordomia. E nesse caso específico, ele fala sobre o mau mordomo que defraudou o seu senhor. Ou seja, que administrou mal os bens que lhes foram confiados, de uma forma totalmente equivocada, de uma forma desleal, de uma forma leviana. E em cima desses dois versículos, nós podemos observar alguns pontos importantes. O primeiro ponto, logo no início dessa parábola, preste atenção em mim, é que somos mordomos. O texto deixa claro que existe um Senhor e existe alguém responsável de administrar. Mas por mais que essa pessoa administre, aquilo que ele administra não pertence a ele, mas ao seu Senhor. O segundo ponto é que é muito interessante porque fala sobre a tarefa da mordomia. O mordomo, ele possui uma certa autonomia para administrar os bens que lhes foram confiados. Na verdade, eu tiro certo uma grande autonomia para administrar. Ele pode tomar decisões em relação à administração de tudo aquilo. Mas existe apenas uma cláusula. Ele precisa administrar na visão e nos princípios do seu Senhor. Ele pode fazer negócios, ele pode vender, ele pode fazer todas as coisas, comprar, trocar, mas existe apenas uma cláusula. Precisa ser feito debaixo dos princípios e da visão do seu Senhor. Vamos crescendo no entendimento dessa parábola. Isso é muito claro quando nós vamos em outra parábola, em Mateus capítulo 25, versículo 14 e 30, sobre a parábola dos talentos. O Senhor viajou para uma terra distante, ficou muito tempo fora, deu tantos talentos para um, para outro e para outro, e deu a permissão de administrar como eles queriam. O terceiro ponto é que todos nós prestamos contas daquilo que nós administramos. Todos nós prestamos no presente, prestaremos no futuro e também na eternidade, de como nós administramos, de como nós nos comportamos diante dessa autonomia que foi dada pelo Senhor, como nós nos comportamos como administradores, nós prestaremos contas. Se nós seguimos ou não seguimos os princípios. E o quarto ponto está totalmente direcionado ao sermão 51 de John Wesley. Nossa mordomia é temporária. A prova é que o seu caixão
não terá gavetas. A prova é, como meu sogro fala, que atrás de um caixão não vai um caminhão de mudanças. A nossa mordomia é temporária. O que nós estamos fazendo aqui na terra, um dia vai acabar. Ninguém será mordomo para sempre. O que nós possuímos aqui, nós não levaremos para a eternidade. Entendendo esses pontos, esse mordomo da parábola estava diante de uma prestação de contas com o seu senhor. E o que vai acontecer conosco no dia do juízo, assim como fala Paulo aos Coríntios, as nossas obras serão provadas se elas são feno, ouro, prata, pedras preciosas, elas serão passadas pelo fogo. E eu entendo biblicamente que o grande problema da mordomia, um princípio que o Senhor instalou lá em Gênesis capítulo 1, quando disse ao homem: domine sobre todos os animais, domine sobre toda a terra, é o pecado. Quando o homem estava no Éden sem pecar, o homem sabia que tudo pertencia ao Senhor, mas o nosso grande problema é o pecado, é a queda. E nós pensamos que tudo é nosso. Nós pensamos que somos bons, somos ricos, construímos a riqueza em cima de nós. O problema do homem é se achar. O problema do homem é pensar que ele é o mais inteligente, que o negócio dele é melhor do que o do outro. A queda desviou o homem desse princípio maravilhoso da mordomia. Não esqueça, meus irmãos, que um dia você vai prestar contas de como você cuidou da sua casa, da sua família, das suas finanças, de tudo o que você faz. Do versículo 3 ao 7, fala sobre o perigo de uma mordomia egoísta. O versículo 3 vai mostrar algo bem interessante. Porque Jesus diz que o administrador disse a si mesmo, é como se ele estivesse caindo em si. Ele percebeu que seria demitido por causa da sua administração equivocada. E o exemplo desse mau administrador nos mostra que o homem vive apenas em função de si mesmo. O homem é egoísta. O homem tem essa dificuldade de compartilhar. Isso acontece com as crianças. Está nela. Você tem filho, você vai ver que ele não vai querer compartilhar um brinquedo. Não porque você ensinou ele mal, não porque está dentro da natureza dele. O homem pensa em si mesmo. O homem busca os seus próprios interesses e vantagens. E não vive para agradar ao Senhor, mas para beneficiar a si mesmo. Mesmo após saber que seria destituído do seu cargo, ele continuou agindo com deslealdade para com o Senhor. E ao invés de corrigir a sua postura, o que ele fez? Ele continuou buscando a beneficiar a si mesmo, sem qualquer preocupação em honrar aquele no qual servia. Então disse para um: quanto você deve? 100. Então agora você deve 50. Aí você vai ficar me devendo um favor. Aí a primeira reflexão. Precisamos nos perguntar: como estamos cuidando do maior patrimônio que Deus tem nos dado? Segunda reflexão: estamos buscando apenas os interesses egoístas do nosso coração? Ou a nossa família tem vivido ou vive debaixo da prática da mordomia cristã?
Estamos buscando os interesses do nosso coração? Ou a nossa família tem vivido debaixo da prática da mordomia cristã? Pastor, mas por que isso? Porque a família pertence ao Senhor. Dois exemplos básicos. A Bíblia nos ensina que a família pertence ao Senhor, a esposa é um presente de Deus para o homem. Mulher olha para o marido e fala assim: eu te falei? Valoriza, investe. A esposa é um presente de Deus para o homem. Nós podemos escolher com quem queremos nos casar, mas quando essa escolha está alinhada com a vontade de Deus, ela se torna um verdadeiro presente. Provérbios 19:14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Interessante, né? Fala que nós podemos receber coisas dessa terra por causa dos nossos pais, mas a esposa prudente, aquela mulher que nós escolhemos debaixo da sabedoria, provém do Senhor. Da mesma forma, os filhos também são presentes de Deus para os pais. Eles são uma herança que recebemos do Senhor, que deve ser cuidado segundo os princípios e decretos do Senhor. Não deixe, pelo amor de Deus, o celular ser o Deus do seu filho. Essa é uma das minhas maiores preocupações como pai. Uma das maiores preocupações como pastor, porque eu vejo isso. Existe clínicas de desintoxicação de telas. Ensine, cuide da herança que ela é do Senhor para a sua vida. Hernandes Dias Lopes enfatiza a mordomia como uma responsabilidade diante de Deus. Ele diz o seguinte: Deus nos dará recursos, dons e oportunidades, mas pedirá prestação de contas da forma como administramos. Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa, você não pediu, mas Ele vai pedir prestação de contas de como você está administrando. Um mau mordomo administra pensando apenas em si mesmo, como aquele homem. Mas aquele que teme ao Senhor cuida fielmente daquilo que Deus colocou em suas mãos. Um bom mordomo do Senhor sabe distinguir os valores eternos. Nós vamos encontrar isso do versículo 8 ao 12. Versículo 8, pode colocar em tela, é um dos mais debatidos dessa parábola. Pois parece que o Senhor elogia a atitude do servo, porque o Senhor, ele chega para o servo depois que ele fez aquele monte de negócio desonesto e diz: você fez algo muito bom. Vamos desatar esse nó. A chave de interpretação está na sequência do texto, quando o Senhor fala: filhos do mundo e filhos de Deus. Os filhos desse mundo são aqueles que vivem apenas para essa terra. Comece a pensar: você é um filho do mundo ou você é um filho de Deus? O filho do mundo são aqueles que vivem apenas para as coisas dessa terra. O meu carro, a minha casa, a minha família, o meu dinheiro. Seus interesses estão voltados exclusivamente para as coisas desse mundo, que um dia terá fim. Esses homens sabem defender muito bem os seus próprios interesses. Dedicam-se, esforçam-se, fazem de tudo que for possível para obter vantagens nas coisas relacionadas a esta vida. Mas os filhos de Deus, os filhos da luz, são aqueles que buscam a pátria celestial.
Seus interesses estão voltados para o céu e para a eternidade. São aqueles que vivem conscientes de que são mordomos de Deus, administrando aquilo que ele lhes confiou. Pastor, por que ele elogiou a atitude desse homem que era filho deste mundo? O elogio presente nessa parábola, na verdade, funciona como um choque de realidade. Deus querendo trazer um choque de realidade para os discípulos que ouviam. Deus, ele quer fazer um contraste, mas um grande contraste. Jesus mostra que muitas vezes os filhos deste mundo, preste atenção, demonstram muito mais diligência em alcançar os seus objetivos temporais do que os filhos da luz demonstram para alcançar valores eternos. Trabalham de sol a sol, fazem de tudo pelas coisas dessa terra, e nós muitas vezes, eu não vou hoje no culto, hoje eu não vou ler a palavra, eu não vou ser fiel para a minha esposa, eu não vou ensinar a palavra para o meu filho. Então é um contraste que os filhos desse mundo são muito mais astutos para os seus interesses dessa terra, mas os filhos de Deus fazem de qualquer forma. Fazem de qualquer forma, levam de qualquer forma a sua vida devocional com Deus, levam de qualquer forma a sua mordomia para com Deus. O Senhor estava dizendo que os filhos da luz precisam ser diligentes com os valores eternos. E agora nós precisamos entender que devemos ser diligentes com os valores que aplicamos em nossas famílias. Devemos preservar aquilo que é santo, devemos preservar aquilo que é puro, devemos cuidar bem do cônjuge que Deus nos deu, precisamos cuidar bem dos filhos que Ele nos confiou. Precisamos buscar viver de acordo com a lei do Senhor, cumprindo os seus mandamentos e princípios. O ministério sobe. Versículo 11 e 12. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Aqui nós voltamos à reflexão inicial sobre o cuidado, sobre aquilo que nos foi confiado. Certamente, meus irmãos, nós não levaremos nada dessa terra. Você que é casado, não vou tirar daqui, tá? Vou jogar para fora. Aquele que é casado, lá de fora, muito bem casado, se um dos cônjuges partir e ele for ainda novo, meu irmão, alguém vai substituir aquele lugarzinho que ficou vago na cama. É errado? Não é errado. É que nós não levamos nada dessa terra. Nós precisamos compreender que o nosso dever em cuidar é ainda quando estamos vivos. Porque tudo aqui vai ficar. Nós não vamos levar nada dessa terra, preste atenção. Mas nós poderemos levar o nosso galardão. Existe um ditado usado pelos rabinos que é o seguinte: os ricos ajudam os pobres nessa terra, mas os pobres ajudam os ricos na eternidade. O texto de outra forma, o provérbio de outra forma, está falando sobre a generosidade.
É como se nós entendêssemos assim: aqueles que fazem o bem para o necessitado nessa terra receberão um grande galardão nos céus. Você não vai levar nada dessa terra, mas tudo que você fizer de forma certa, por princípios, vai garantir para você um galardão. Vai garantir para você algo que nós nem sabemos direito o que é, mas que é uma promessa. Porque as nossas obras serão provadas. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A obra de cada um se manifestará, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. O fogo provará qual é a obra de cada um. E por fim, duas perguntas para você refletir comigo. Você entendendo que é um mordomo? Eu estou cuidando bem da minha família. E ela está vivendo debaixo dos mandamentos e da lei e das leis do Senhor. Eu entendo que essa é a maior responsabilidade de nós como famílias. Nossas, nossa responsabilidade como família. Nós podemos ser um bom mordomo, ou nós podemos ser um mau mordomo, como esse mordomo da parábola. Mas nós podemos pegar um exemplo só, dentro das suas proporções dos filhos desse mundo. É a diligência em buscar aquilo que querem. Nós precisamos ser diligentes em buscarmos as coisas espirituais. Não podemos negociar. Precisamos amar. Precisamos lidar, buscar sobre aquilo que é puro. Eu quero te convidar para se colocar em pé. Nós vamos adorar ao Senhor e vamos orar em nome de Jesus.